Olá, aqui é a Vivi Varaldo, trabalhadora da luz. Essa noite tivemos grandes ativações planetárias, coletivas. Eu não consegui dormir, tava bem acordada assim mesmo. E aí veio esse chamado, né, do coletivo para fazer as ativações dos símbolos que foram canalizados, né, no decorrer desse último quase um ano. Porque estamos prontos! Estou muito feliz, né, com tudo isso que está acontecendo energeticamente no nosso planeta. Assim no céu como na terra, a astrologia nos conta quais são os movimentos energéticos. E se você está aqui nesse vídeo, você sentiu com certeza e tem sentido todos os dias. Então eu venho aqui compartilhar um pouquinho do que tem sido isso, tanto para mim quanto para todas as pessoas que já despertaram. E o que é esse despertar espiritual? É a gente entender essa consciência crística dentro do nosso coração, independente de templos e religiões e idolatria de pessoas que a gente fez a vida inteira e começa a colocar realmente o plano divino, né, na nossa vida. De uma forma muito natural isso acontece. Porque realmente quando chega o momento do seu despertar, a espiritualidade, ela cuida de você assim de uma forma muito especial para que você consiga se lembrar de quem você é aqui na Terra. No ano passado, em julho, eu lembrei de vidas passadas. Foi um mês assim muito intenso, de muitas ativações, onde eu entendi o meu propósito com o coletivo. E eu literalmente abandonei a minha profissão. Veio esse chamado na pura confiança divina, inclusive financeira, e transformou completamente a minha vida. Entregar a minha vida para a espiritualidade me proporcionou assim cura de traumas muito profundos, que eu nem me lembrava, mas que eu me lembrei da minha infância, de vidas passadas, de relações que eu precisei olhar e curar. E se você é um escolhido, e quando eu trago aqui essa palavra escolhido, não é no sentido de ego espiritual, não. Os escolhidos, eles são aqueles que são marcados de acordo com contratos de alma com o divino. E se você está aqui ouvindo esse vídeo, você também é um escolhido. E que tem essa dedicação para o autoconhecimento, de realmente se permitir desconstruir-se para que a espiritualidade, para que Deus possa atuar na sua vida dentro desse plano divino, dentro desse plano maior, porque nenhuma folha cai no chão se não é uma permissão da espiritualidade, desse plano maior, para que exatamente esse momento que a gente está passando agora esteja acontecendo, que é o da transição planetária. É uma regeneração do nosso planeta Terra. Não é sobre mim ou sobre você apenas. É sobre um coletivo. E os escolhidos que estão realmente aí se dedicando a esse processo intenso de autoconhecimento, de cura de si, de se transformar nessa pessoa, né, nesse novo humano aqui na Terra, com muita amorosidade, com essa consciência crística realmente expandindo no coração, porque realmente buscou a Deus, né? Eu tive um lapso, assim, teve mais de um mês, assim, de ouvir mesmo, né, Deus, assim. E me falou assim, saia, eu moro em Salvador, então saia de Salvador nos próximos 7 dias, durante os 7 dias. E aí eu já pensei assim, tipo, nossa, o que eu vou fazer com os meus cachorros? Eu tenho 3 cachorros, eu moro com eles.
E já veio assim, aluga um carro, confia, sai daí. Eu mais do que depressa já entendendo, né, como é que a espiritualidade atua na minha vida. Fiz exatamente isso e fiquei reclusa assim numa casinha, numa cabana. E eu senti por 7 dias, né? E aí nos primeiros 4 dias eu sentia uma força que não me deixava sair daquela casa. E aí lá eu me conectei comigo, claro, né? Eu tenho a minha rotina de conexão com a espiritualidade. Cada pessoa se identifica de uma forma. A forma que, para mim, funcionou melhor durante todos esses anos é cuidar da minha casa, limpar com presença mesmo, ouvindo músicas de letra extremamente elevadas, ler a Bíblia e rezar o rosário, que foi algo que eu aprendi agora a fazer, recentemente, há meses atrás, para falar bem a verdade. Porque eu, apesar de ter crescido, sido batizada na igreja católica, eu nunca me conectei com a religião, eu nunca me senti pertencente àquele lugar, né? Então eu sempre fui buscar o meu processo de autoconhecimento através da psicologia, que foi a minha profissão por muitos anos, e também as terapias holísticas, né? O Reiki, o Theta Healing, a mesa radiônica, que são coisas que eu uso até hoje, né? No meu dia a dia mesmo, para me apoiar nos meus processos de cura, né? Então, me conectei com isso, tomei meu café da manhã todos os dias, assim, bem conectada. Fiz a proteção na casa espiritual, porque quando a gente está em processos, assim, de extrema conexão com Deus, existem forças, guerras espirituais que tentam nos distrair. No mundo, fora desse contexto da espiritualidade, é muito fácil a gente encontrar isso. Quanto tempo você perde rolando feed no seu Instagram, por exemplo, derretendo a sua mente ali, desconectando a sua glândula pineal do divino, que é onde você recebe as respostas que você tanto precisa, que o seu coração tanto quer. Te desconecta dos processos de cura que você está passando. Álcool, drogas, pornografia, sexo casual. Nossa, eu tenho vergonha, de verdade. Não é um sentimento elevado de forma alguma. Eu vou até deixar aqui na tela agora o gráfico, né, de hertz dos sentimentos. Mas eu ainda sinto isso quando eu me lembro das pessoas com quem eu interagi sexualmente há um tempo atrás, antes de eu ter esse nível de consciência que eu tenho hoje. De estar desperdiçando a minha energia, o meu tempo, muitas vezes meu dinheiro, com pessoas e situações que eram completamente desconectadas do meu ser, do meu divino, porque eu também estava desconectada. Então, sempre estive, né, dentro desse processo espiritual de despertar, mais intenso ainda nos últimos anos. E se você está ouvindo esse vídeo, você também passou por isso, está passando por isso aí nos últimos anos, de um mergulho profundo em si mesmo que está te conectando cada vez mais com o ser divino e crístico que você é. Assim como Jesus também foi aqui no planeta Terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Nós temos o poder de se lapidar e trabalhar dons de cura, assim como Jesus aqui. Porém, os véus da ilusão de quando a gente nasce, que a gente é encarnado aqui na Terra, a gente se esquece desses nossos dons, de quem que a gente veio para ser aqui, dos nossos contratos de alma que vão fazer e colaborar para esse plano divino aqui na Terra, que é esse plano maior, que é exatamente esse momento que a gente está passando. Eu me lembro que o ano passado, quando eu estava passando pelo grande despertar, assim, gente, na minha casa as coisas se mexiam para me mostrar que o invisível estava ali comigo, atuando, trabalhando. Eu
eu recebi profecias da minha vida que eu anotei, né? Vinha muito assim, ó, crie seu grimório, né? Que é um caderninho aí com tudo que, como se fosse um diário mesmo, né? E aí eu anotei essas coisas, e essas coisas elas foram profetizadas lá em julho do ano passado, com portais energéticos muito importantes que foram ativados lá, que eu também ativei no planeta Terra, porque essa é uma das minhas missões aqui. Recebi muitos símbolos de Sírios, dos arcturianos, dos meus amigos aí espirituais de luz, que estão com a gente aí o tempo todo. Eu tive contatos com Jesus através de visões, a ponto assim de Jesus me guiar num anel de tercinho que eu tinha ganhado assim quando eu tinha 15 anos da minha mãe. E eu estava num processo de mudança em casa, então estava tudo muito bagunçado. E aí eu fui guiada, né, pela espiritualidade para achar esse anel, tipo, de uma forma muito tranquila, tipo, abra aquela sacola dentro daquele lugar, dentro daquele porta-joia que tá bem no fundo do fundo do fundo. E eu fui certeiramente lá, porque eu sabia que tava lá porque tinha uma voz me guiando. E quando eu peguei nesse anel, Jesus falou para mim, numa visão mesmo, assim, ele chegou, pegou nas minhas mãos e falou: confio em você, com um sorriso no rosto. E depois daquele momento eu não tinha mais como negar, assim, sabe? Que esse é meu trabalho mesmo aqui, de ancorar essa energia de nova vibração da Terra. Lá em julho, todos os processos de lembrança que eu passei, eu me lembrei de vidas minhas lá em Israel, da minha família sendo escravizada no Egito. Eu, como judia, seguidora de Jesus mesmo, lembrei de várias vidas, né? Várias vidas. Porque eu fui limpando traumas e choques, assim, de muitas vidas. E me lembrando desses contratos, né? Então, não, eu sentia como se tudo aquilo que eu tivesse feito até ali, o curso que eu fiz, psicologia, todos os cursos que eu fiz, todas as pessoas que eu atendi, todas as relações que passaram por mim, foram uma preparação para exatamente aquele momento, para eu conseguir ver, porque eu tenho clarividência e audividência, não é que eu tenho, você também tem, mas eu desenvolvi. E era para estar nesse momento da transição planetária. Que presente estarmos aqui encarnados e termos escolhido estar aqui nessa fase do nosso planeta Terra. Eu chego a ficar emocionada, porque é lindo demais o que está acontecendo. Eu lembro que na primeira vez que eu consagrei a ayahuasca, há anos atrás, foi me solicitado que em algum momento eu ia precisar sair do Instagram. E aí eu saí lá em julho, porque foi orientado isso, né? Tipo, saia do Instagram. Porque é uma distração muito grande. É uma estratégia do sistema para que a gente se distraia e não se conecte com o nosso eu superior, com o nosso divino, com Deus, com essa consciência crística que está dentro do nosso coração, que é o reino dos céus. Encontre primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Sem preocupação, com paz, com leveza, com cura instantânea de traumas e choques que você passou, com cura de vícios. E eu tô trazendo isso, finalmente, né, porque eu esperei um momento certo de trazer isso aqui. Porque levou um tempo para isso ser integrado desde julho. A gente ainda está vivendo um processo de transição entre terceira dimensão e quinta dimensão. Então, isso ainda é integrado no nosso corpo, né? Então, eu tive curas, assim, ó, instantâneas, processos de perdão profundo com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir perdoar. Situações que simplesmente passaram, assim, na minha vida. E muita gente saiu da minha vida. Muitas pessoas saíram da minha vida. Me veio um chamado de realmente encarnar aqui uma nova identidade, que é essa Vivi
essa Vivian Varaldo, que não é só a Vivian Varaldo, esse aqui é o meu avatar de estar vivendo essa experiência aqui na Terra. Que eu sou um ser desde o início da Terra, as nossas almas estão aqui, né? Então, assim, se lembrar disso é se responsabilizar por ancorar essa energia dessa consciência crística aqui na transição planetária, onde o joio está sendo separado do trigo. Você já está percebendo isso? Quantas pessoas saíram da sua vida no último ano? E que realmente precisavam sair, porque estavam impedindo de alguma forma de que você cumpra o seu propósito aqui na Terra, que é com esse processo da transição planetária. Nós estamos aqui para isso e viver as experiências de forma muito abundante aqui. Encontre o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Enquanto eu estava indo para essa casinha, que fica 1 hora daqui de Salvador, ali em Baçaí, eu fiquei numa reserva florestal, perto da praia também. Então tinha mato e rio e mar. Eu estava no céu, no meu paraíso. E aí eu escutei Deus falando comigo assim: faça uma música sobre o reino. Eu nunca fiz música na minha vida, mas eu sou escritora, eu tenho um livro publicado, escrevo, crio meus roteiros aqui, eu sou escritora. Eu falei, eu já pensei antes mesmo em fazer música, mas não sei como eu vou fazer isso não. E esse chamado, ele faz parte de um processo de descobrir novos dons. Né? Dentro do despertar espiritual, quando a gente se conecta com esse divino, com a espiritualidade, com essa guiança, com essa consciência crística que está dentro da gente, isso se expande para que novos dons sejam relembrados. E aí, em menos de 24 horas, nasceu a Ascensão da Aurora, que é uma banda com letras minhas e a melodia criada com prompt de inteligência artificial. E a IA, ela tá aí justamente para ser utilizada para que os nossos dons eles sejam trabalhados, melhorados, lapidados, para que a gente consiga ancorar essa nova identidade aqui, cheia de dons que somos. Dons de cura, dons artísticos, para trazer mais harmonia, beleza e frequência elevada aqui para a Terra. Se você está ouvindo esse vídeo agora, isso é uma lembrança para que você pare de se distrair. Porque lá há anos atrás, enquanto eu estava lá na consagração de ayahuasca, eu estava na força e eu vi uma pessoa filmando, assim, sabe? Aquilo me incomodou tanto. Eu falei, enquanto isso aqui está acontecendo, que era todo o meu processo, né? Ali tudo que eu tava vendo, falou assim, essa pessoa tá grudada com a cara no celular, o que ela tá fazendo? Tipo assim, aí já veio, né, o meu ego julgador, o ego espiritual, julgando ali, mas era um processo que eu tava na força limpando, e que eu entendi que isso ia acontecer, inclusive eu também ia ficar me distraindo. Hoje, agora de manhã mesmo, eu voltei pro Instagram, né, agora recentemente, porque me senti preparada e chamada a voltar, mas não no mesmo lugar que eu tava antes. É num lugar do trabalho com a Ascensão da Aurora. E, nossa, eu sentei aqui para poder fazer esse vídeo e me distraí ali no feed. Eu falei, gente, isso aqui é realmente a obra do Satanás. Porque, meu Deus do céu, como que foi feito para isso mesmo, né? Para que a gente fique se distraindo, gastando nosso tempo, nossa energia de vida ali, né? A nossa criatividade. Aí eu já fechei assim, peguei meu computador e falei, não, peraí, deixa eu ver aqui o roteiro que eu escrevi de madrugada para poder falar, né, para vocês, trazer isso para vocês. Então, se esse vídeo tá chegando para você, é porque realmente, pare de se distrair, foque naquilo que tá acontecendo agora, que é o momento mais importante da história da nossa transição planetária, tá acontecendo agora, os céus, né? Quem acompanha a astrologia, gosta de astrologia,
tá tudo aberto pra gente manifestar a matéria através da frequência e parar de manifestar através da matéria, que é o que a gente fez a vida inteira aí. É o que foi nos ensinado. É o poder da atração. Manifeste a matéria. É através de frequência. E a sua frequência, a manifestação da sua abundância, daquilo que Deus quer para você, daquilo que a espiritualidade está preparando para o seu caminho, ela é abundante pela frequência que você está se tornando, é a pessoa que você está se tornando, que você escolhe todos os dias dentro daquilo que você come, das pessoas que você convive, dos livros que você lê, das músicas que você escuta, dos ambientes que você vai. Como que tá isso na sua vida hoje? Mas eu gosto muito daquela pessoa que tá na minha vida. A gente escuta assim um monte de desculpas mentais para poder permanecer no lugar. O ego. Porque o ego ele fica incomodado de ter que se movimentar de uma forma diferente. Fere o ego. E o ego ele não quer morrer. E aí a gente fica aí ansioso, né? É ansioso no sentido assim, pensando um monte de coisa, fazendo um monte de planejamento para a própria vida. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, nanana. Isso é o ego que tá falando para você. Faça isso, faça aquilo outro, um monte de ideia. Tá. Para a cabeça. É a ansiedade do nosso ego querendo controlar tudo. Porque quando a gente silencia, a voz de Deus ela fala com a gente. Mas é só através desse silêncio que ela fala. E aí eu quero te perguntar, o plano que você está fazendo, que você está gastando seu tempo, sua energia e pensando num monte de coisa, planejando como que você vai sair de tal situação, é o seu plano ou é o plano de Deus para você? E por muito tempo eu confundia muito, sabe, essa voz de Deus com a minha própria ansiedade. Achava que era intuição, mas era só ego espiritual. Quando me veio, né, para eu mudar, eu morei em Ubatuba muitos anos e passei um luto muito difícil da minha filha lá. E aí quando eu escutei Deus falando para mim, tipo assim, mude para outro lugar. Não era mudar para outro lugar de forma imediata. A minha ansiedade de querer resolver logo aquilo que Deus tinha falado para mim me fudeu, assim, de uma tal forma que vocês não imaginam. Eu levei um golpe financeiro. Passei muito desafio financeiro. Muito. Para bancar essa mudança. Sem entender nada, mas eu tava confiando na espiritualidade. Eu falei, alguma coisa muito importante eu tô aprendendo aqui. E era mesmo. Ouvir a voz de Deus sem ansiedade, com paz. Ia chegar esse momento na minha vida, né? E agora o meu comportamento é completamente diferente. Escutei, Deus falou comigo. E eu escuto mesmo, tipo, uma voz mesmo falando, assim, do eu superior, assim, ó, tipo, como um download. Se alguma compra é segura, se o próximo passo, né? Deus, ele sempre dá um passo de cada vez. O nosso ego, ele quer controlar tudo. Ele quer o plano inteiro. Deus, me dá aí o plano inteiro. Não vai acontecer isso. Ele vai te dar um passo. Você vai observar, respirar, meditar e pedir as sincronias do universo para confirmar aquilo que você recebeu de Deus. Sem ansiedade. Porque chega, porque vem. Mas a gente precisa estar em silêncio e conectado. Quem que são as pessoas que desconectam você do momento presente e da sua vida, do seu propósito, que você ainda convive, que você ama, que você quer, perto de você ainda, que você ainda não teve o desapego? Você que é um escolhido já deve ter passado por algum luto muito difícil, de uma pessoa que você ama muito, luto físico mesmo, de morte. Porque é aí que a gente começa a aprender a desapegar do plano físico, de realmente deixar para trás as pessoas que não a acompanham. Porque tem muita gente que não vai te acompanhar. Você vai contar na sua mão, assim, as pessoas que vão seguir o caminho junto com você.
Porque o reino dos céus, são poucas pessoas que acessam. Porque são poucas pessoas que estão disponíveis para poder se lembrar desse lugar e se dedicar. Quando eu estava lá em Baçaí, naqueles 7 dias lá de isolamento na casinha, Deus falou assim para mim, eu perguntando, né, nas minhas conversas assim com Deus, Deus, por que você nos criou? Nós somos tão imperfeitos. E Ele, na sua infinita bondade, misericórdia, tá sempre ali, disponível pra gente voltar o tempo todo. Isso é muito lindo, porque, meu Deus, como somos falhos. Eu chego a me emocionar, assim, sabe, do tanto que eu errei já e continuo errando toda hora, sabe? E Deus continua me amando. E aí eu perguntando isso, por que você nos criou? E aí ele me respondeu assim, que ele nos ama antes mesmo de nos criar. Assim como foi quando eu engravidei da minha filha. Eu já sabia da existência dela, eu sentia ela na espiritualidade. Já vindo. E aí eu entendi, assim, eu falei, nossa, é um amor desse tanto, é muito amor. E aí eu chorei, assim, sabe? E aí ele disse assim, é infinitamente maior. E aí eu entendi o tamanho do amor de Deus para conosco. E entendi também o significado dessa palavra misericórdia, que é ter paciência com o processo do outro, com o erro do outro, com a evolução do outro, sem julgamento, só com amor. Para mim é um dos sentimentos mais desafiadores de se conseguir aqui como sendo um ser humano que tem ego. Muito desafiador. Mas que Deus tem em abundância conosco. Podemos errar quantas vezes for que Ele vai nos aceitar de volta. Sempre. Eu tenho tanto a falar sobre isso. E se você se identificou com esse vídeo, se inscreve no canal. Isso ajuda a chegar a mais pessoas que estão passando pelo processo de lembrança de quem se é, daquilo que você veio fazer aqui, dos seus contratos de alma, dos seus propósitos. E se conecte com essa misericórdia de Deus que está só esperando você parar de se distrair para receber a vida que Ele quer para você. E não a que você está aí perdendo seu tempo, sua energia, sua mente acelerada, cansada, exausta. Porque a gente só fica exausto quando a gente não consegue descansar em Deus, na espiritualidade, que está sincronicamente colocando tudo no lugar da forma melhor e mais elevada para nós, nos enviando profecias da nossa vida e a gente não consegue enxergar porque está distraído, não consegue ouvir porque está distraído, para que a gente se prepare. Nesses últimos 2 meses eu tive tantas profecias da minha vida que foram preparações para coisas que iam acontecer e que eu decidi meditando, coisas sérias, graves, mudanças grandes na minha vida. E que eu silenciei e falei, Deus, eu vou fazer o que você quer. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida, sou rendida. Rendam-se, rendam-se, rendam-se. E a rendição, ela é um processo que é a cada 1 segundo. Porque a mente manhosa, o ego, ele vai tentar fazer com que você não confie nessa força maior que está acontecendo aqui. Tudo à sua volta, as pessoas te distraindo. O processo de despertar, ele é individual e está acontecendo de forma coletiva. Mas você vai fazer isso com você mesmo e com a sua espiritualidade, com Deus. Se inscreva no canal, comente aqui, curta, para que mais pessoas ouçam essa mensagem, para que mais pessoas consigam ter um direcionamento nesse momento tão importante que a gente está aqui tendo o privilégio de estar vivendo. Eu estou muito feliz. Estou feliz por mim, eu estou feliz por você. E eu estou feliz por essa personalidade nova que você está ancorando aqui na Terra.
um beijo, um cheiro.